Boa noite, Cabo Frio, boa noite, região dos Lagos. Eu sou o Juarez Volotão e nós estamos começando o programa Falando Francamente desta quarta-feira, dia 7 de setembro. Apesar de ser feriado, nós estamos aqui nos estúdios da Jovem TV ao vivo para iniciar nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui no nosso município da cidade de Cabo Frio. Na semana passada, no programa, eu iniciei o editorial comentando sobre o clima meio morno das campanhas, ou melhor, da campanha especificamente da nossa cidade. E hoje eu quero começar o programa levando você a pensar, a refletir e a ponderar o porquê desse clima morno, do clima que ainda não começou, de uma campanha nem tão acirrada ou disputada como eu e você esperávamos. O que esperar, na verdade, de alguns candidatos que em período de campanha não te respondem, não te dão acesso, não cumprem com os seus compromissos de entrevistas, de projetos, ou mesmo com aqueles que prometem absurdos, tipo resolver a cidade em 3 meses, sanar todos os problemas da nossa Cabo Frio em 6 meses. Eu te pergunto, telespectador, será que ele pensa que o eleitor é idiota ou imbecil? Será que ele pensa que o atual gestor, que teve 3 anos e 8 meses e não acertou a casa, não colocou as contas em dia, não arrumou a cidade, o próximo, seja quem for que vai ganhar o pleito eleitoral, fará em 3 meses? Ou em 6? Ou até em 1 ano? Se esse milagre existe, nós precisamos urgentemente eleger esse candidato milagreiro que fará Cabo Frio ser transformada em 3, 6, 9 ou 12 meses. É desse que a gente precisa. Mas nós não precisamos de um candidato que foge a entrevistas, nós não precisamos de alguém que não fala francamente ou que simplesmente tem medo do tipo de perguntas que será feito. Será mesmo que esses candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, ou sejam políticos, pensam que a imprensa é toda comprada ou vendida? Será que vocês acreditam que todo jornalista tem um preço? Será que vocês estão acostumados a irem para entrevistas, debates ou bate-papo, onde vocês são perguntados o que é o que é? Aqui não. Aqui o nosso programa é Falando Francamente. O meu compromisso é com o jornalismo de verdade. E o jornalismo de verdade tem compromisso com o povo, não com as promessas eleitoreiras. O programa Falando Francamente começa agora. Boa noite, nós estamos começando o nosso programa, nosso encontro semanal, você já sabe, toda quarta às 18 horas ao vivo eu te encontro aqui na tela da Jovem TV, no nosso programa Falando Francamente. Eu quero convidar você que está aí antenado, ligadinho aí no nosso início, da nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade, a conhecer melhor o nosso trabalho. Você pode curtir a nossa página no Facebook, a página do Juarez Volotão, que está aparecendo aí no seu caractere. Você curte e acompanha tudo o que eu escrevo sobre Cabo Frio, sobre a região dos Lagos e sobre o Brasil, sempre de um ponto de vista único e crítico, como a informação. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube e assistir os nossos programas na íntegra, com exclusividade, quantas vezes você quiser. Só clicar lá, Juarez Volotão, no YouTube, se inscreve e você assiste os nossos programas na íntegra. Compartilha isso para todo mundo. Você pode também acessar a gente no blog jvolotão.blogspot.com. Eu agradeço desde já aos mais de 5,5 milhões de acessos no nosso blog. Você clica em qualquer buscador, Juarez Volotão, e você encontra o nosso trabalho, os nossos textos, as nossas críticas, o editorial que eu acabei
de falar, os nossos textos, está tudo no blog e na nossa página oficial do programa Falando Francamente. Você tem acompanhado aí, porque repercutiu bem na mídia cabofrense, a nossa série de entrevistas. Hoje nós iniciamos uma série, uma rodada, né, que a gente chama de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui do município de Cabo Frio. E de acordo com uma reunião feita aqui na TV, nós fizemos uma ata e o sorteio presencial, um sorteio com os representantes de cada candidato ou das coligações. Hoje ficou a cargo do candidato Dr. Paulo César, estar aqui hoje às 18 horas, ele que é do PSDB, e no segundo bloco, às 18 horas e 50 minutos, entra ao vivo comigo o candidato do PDT, Jânio Mendes. Mas como vocês, eu acredito que já entenderam o meu recado e o meu editorial, eu queria que mostrasse, Davi, o lugar do Dr. Paulo César, porque, infelizmente, o nosso nobre candidato não veio a esta entrevista. Eu queria entender o que leva, na verdade, um candidato a não cumprir os seus compromissos com a imprensa desde o início de campanha, num período de campanha. Se já não cumpre num período como esse, eleitoral, onde o eleitor deveria ter acesso ao candidato e à imprensa, já que nós estamos num canal onde ele poderia passar os seus projetos, as suas ideias, para toda a população, até porque os direitos são iguais a todos os candidatos, mas o mesmo preferiu não vir e sequer avisou que não viria. Mas ok, o direito foi concedido por sorteio, a ordem era essa, e nesses 40 minutos do primeiro bloco eu farei as perguntas que seriam feitas ao doutor Paulo César, numa pauta aqui estabelecida por mim, apresentador do programa, mas o mesmo que tinha o direito de responder, não veio, não vai responder. Eu faço de novo e repito a indagação do início do editorial. O que leva um candidato a não falar francamente? O que leva um candidato a temer uma entrevista? Onde nós estamos um país que goza a democracia plena dos direitos, onde nós podemos opinar, falar aquilo que a gente pensa a respeito de temas variados. Eu começaria perguntando ao Dr. Paulo César o seguinte: o seu slogan de campanha é o cara para fazer diferente. Porém, ao seu lado aparecem algumas figuras que participavam e participam do atual governo Alair Correia, sendo você o candidato do governo, segundo o próprio Alair e o seu grupo político, mesmo que desmentido por você num comercial de campanha. Doutor Paulo César, mesmo que não presencial, mostra o lugar dele, Davi, por favor. Aí em casa, sua equipe maravilhosa deve estar assistindo o programa. Responda, mesmo que em silêncio. Era bom o senhor orar, na verdade, né? Eu queria a resposta presencial. Como fazer diferente com nomes iguais, doutor Paulo César? Você é ou não o cara do governo Alair Correia? Esse silêncio não é apenas coincidência. Não veio, não vai responder. Talvez você, eleitor, assim como eu, né? Porque além de apresentador e jornalista, a gente é cidadão e também eleitor, nós não teremos essa resposta. Então cabe a nós interpretar a não vinda, a não resposta, ou quem cala consente da maneira que nos convier. Segunda pergunta que eu faria ao candidato, ao primeiro candidato dessa série de entrevistas que nós começamos hoje no programa Falando Francamente. Segunda pergunta: na sua campanha na TV, você declara que o revezamento político nestes 20 anos, vide Alair Correia e o Marquinho Mendes, foram os causadores por esse caos administrativo e financeiro na cidade de Cabo Frio. Como é para você, doutor Paulo César ausente, falar de uma gestão que não deu certo, mas que você apoiou em 2012 e contar com o apoio hoje do gestor desse governo e ainda do seu grupo político? Eu continuaria a entrevista, caso ele viesse e a gente tivesse a resposta do nobre candidato, fazendo uma terceira pergunta. Para fazer diferente, doutor Paulo César, nós precisamos exatamente do quê?
E por que, nesses 3 anos e 8 meses do governo do seu padrinho político, não foi feito? E ainda, por que nesses 20 anos, onde você cita o tal revezamento político, não fizeram? Continuaria a entrevista falando francamente com o doutor Paulo César, candidato a prefeito em Cabo Frio pelo partido PSDB, candidato apoiado pelo então prefeito Alair Correia. O seu governo será uma continuidade do governo Alair Correia? Paulo César, ou o doutor Paulo César, foi considerado o 4º deputado federal mais atuante, com a apresentação de 52 projetos parlamentares. Porém, o mais faltoso nas reuniões legislativas lá na capital federal, segundo fontes da imprensa. Aí eu perguntaria, fala para o nosso telespectador, se ele viesse, se ele cumprisse com o compromisso junto à imprensa, o que você conseguiu fazer de fato para Cabo Frio como deputado? Realmente seria muito bom se nós tivéssemos a presença de um político corajoso, onde ele pudesse expor o que ele já fez e o que ele pretende fazer pela nossa cidade. Continuaria a entrevista com o doutor Paulo César, candidato a prefeito por Cabo Frio, do PSDB. Hoje, o que você enxerga como prioridade e urgência aqui na cidade de Cabo Frio? Apresente para o nosso telespectador e eleitor, em síntese, os seus planos, ideias e projetos para fazer diferente nos períodos em que eu vou citar. No primeiro mês, o que é possível fazer diferente? E nos 3 primeiros meses, doutor Paulo César? Nos 6 primeiros meses, o que você faria diferente? E no primeiro ano de governo? No seu segundo ano de governo, caso vença as eleições em Cabo Frio 2016? No terceiro ano de governo? E, por fim, no seu último ano, no 4º ano de governo, o que seria possível fazer diferente, doutor Paulo César? Encerraria a rodada de entrevistas nas perguntas da minha pauta, já que nós contamos sempre com a ajuda do nosso telespectador, que vai participar com certeza ainda ao vivo, enviando. Eu já vou olhar, porque eu acredito que já ter algumas perguntas, não para quem não veio, né, mas para quem virá, e ainda alguns comentários. Eu vou fazer isso já no próximo bloco, mas eu encerraria a minha pauta e a minha entrevista com o doutor Paulo César, candidato a prefeito por Cabo Frio pelo partido PSDB, fazendo a seguinte indagação. Hoje, você ganhando as eleições, como ficará a situação atual como ficará a situação do servidor público municipal que estão com os seus salários atrasados e ainda com a possibilidade de um calote no governo no pagamento dos contratados e prestadores de serviço? Quais seriam os seus compromissos ou o que seria a sua prioridade para com prestadores de serviço, pagamento das contas públicas e dos servidores públicos municipais da nossa cidade, doutor Paulo César? Bem, infelizmente, o doutor Paulo César preferiu o silêncio e não veio direito dele, obviamente, mas também é meu direito apresentar ao telespectador, como eu fiz, todas as perguntas que seriam feitas ao nobre candidato. Como eu sei que a sua assessoria está assistindo,
alguém ligado a você está assistindo, eu lamento muito candidatos que fogem do povo. Lamento muito candidatos que, infelizmente, aparecem de 4 em 4 anos, em períodos de eleição, e perdem oportunidades como essa de apresentar o que foi feito na sua bagagem política, o que foi feito por Cabo Frio nos seus mandatos, no caso de vereador. Na época, o senhor foi o terceiro mais votado na cidade, foi deputado estadual, 2 vezes deputado federal. Paulo César da Guia Almeida, ou mais popularmente conhecido como Doutor Paulo César, tem 56 anos, é médico, cirurgião geral, é formado pela Fundação Oswaldo Aranha, lá em Volta Redonda, e também formado em História pela Veiga de Almeida, cabofriense, de família humilde. O que foi feito na sua trajetória política pela cidade de Cabo Frio? Como fazer diferente em meio a todo esse caos que você mesmo disse na sua propaganda política na televisão? Como fazer? Por onde começaria? Quais são os projetos? Quais são as suas ideias? Como se desvincular de um grupo com o apoio do gestor desse grupo? É ou não candidato da máquina? É ou não candidato do governo? Qual a dificuldade de se assumir governo, já que faz parte do grupo político, apoiou a Laí Correia em 2012? Eu não entendo o porquê da ausência. Cabe a você, telespectador, pensar muito bem e interpretar da forma que lhe convier, ou da melhor forma possível. O que teria a temer? Será que teria resposta para todas essas perguntas? Será que preferia uma pautazinha combinada, como é feito em muitos casos e muitos programas? Aqui, como eu já disse, isso não acontece. Nós estamos ao vivo pela Jovem TV, iniciando a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cabo Frio. Eu, hoje ainda, a partir das 18h40, recebo o deputado estadual, ele candidato a prefeito pelo PDT, Jânio Mendes. Eu vou para o comercial e volto já já com o programa Falando Francamente. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Para você que deseja fazer um curso de cabeleireiro de verdade, eu te apresento o Instituto Profissional de Beleza Juarez Rolotão. Nós trabalhamos com turmas com no máximo 8 alunos, nós unimos a nossa grade, toda a parte teórica, aliado a muita prática. Nosso certificado é reconhecido, além do mais nós trabalhamos com marcas exclusivas de cosméticos, jornadas técnicas exclusivas para os nossos alunos e ainda o evento Cosmetic Hair Show, que vai para a 6ª edição nesse ano. Para você que é iniciante, quer ingressar na área da beleza, nós temos o curso de cabeleireiro completo. Ou se você já atua, já é cabeleireiro, já é assistente, você pode se especializar em colorimetria, corte, visagismo ou química e ainda na turma de Expert em Mechas, como vocês veem agora, o trabalho com a docente Aline Martins. Essa turma, Expert em Mechas, é uma turma onde se foca especificamente um curso prático em técnicas de papel, variando entre 8 técnicas de clareamento. Expert em Mechas é uma turma para cabeleireiros formados e que tenham passado pelo nosso sistema de colorimetria. Se você não conhece o nosso trabalho, você pode clicar nas mídias sociais, Instituto Profissional de Beleza Juarez Rolotão, ou ligar para cá, 2643-6259.
2643-6259. Nós ficamos aqui na rua Érico Coelho, número 45, Lagoa Shopping, segundo andar, loja 207. Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, rumo aos 10 anos, formando e aperfeiçoando os melhores profissionais da área da beleza. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinho na Zero TV. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo anti-ferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. De volta com o programa Falando Francamente nessa noite de quarta-feira, dia da Independência, dia 7 de setembro. E eu estou aqui acompanhando pelo WhatsApp, nos grupos da cidade e algumas manifestações da repercussão da ausência do nosso primeiro candidato, o doutor Paulo César, candidato a prefeito aí pela cidade de Cabo Frio. A Ana Maria diz o seguinte: lamento pela ausência do candidato doutor Paulo César na entrevista de hoje. Lamento mais ainda pelos cidadãos que simpatizam até com ele e que certamente estariam atentos aos seus planos de governo. Nossa cidade está doente politicamente. A cura está no voto consciente. Parabéns por sua franqueza. Obrigado, Ana Maria. É o mínimo que a gente deve aqui aos nossos telespectadores. Eu ainda tenho aqui algumas manifestações, a galera fazendo print, né, da imagem que nós jogamos da cadeira, que seria de direito e presença do doutor Paulo César, mas como não veio da cadeira vazia, aí eles colocaram assim o Diego. Aí seria o lugar do entrevistado. Está fazendo o que todos eles fazem, fora Paulo César. Não podemos esquecer disso, ele não me representa, é o Diego aqui num grupo da cidade. Outros dizem outros termos, além de fujão, além de que cadê ele, fugiu, candidato do governo e etc. Ainda dizendo que não é candidato do governo, começou mentindo e agora fugindo, segundo a Lupe Marques. Nós temos aqui uma série de comentários. A André ainda comenta assim, uma falta de respeito para a comunicação local. Infelizmente, nós não podemos aí contar com esse início com o candidato doutor Paulo César. Eu recebi, e vou ler aqui, é claro, a mensagem do Everton de Andrade,
um dos representantes do Dr. Paulo César, onde ele mandou às 18h22, nosso programa já estava no ar, ele disse o seguinte: boa noite, infelizmente Paulo César está com uma forte gripe e necessita de repouso. Pedimos desculpas pela ausência e agradecemos a compreensão. O Everton de Andrade, sua mensagem está passada para o nosso telespectador e eu espero de verdade que o telespectador também o desculpe, porque o grande problema não é vir ou não a uma entrevista, mas essa falta é muito prejudicial, né, para a imagem de uma campanha que está atrelada a tantas outras coisas. Mas vocês, como uma equipe competente de comunicação, devem entender melhor de marketing político do que esse apresentador que vos fala. O Carlos diz assim: já começa faltando um compromisso com a imprensa, imagine com as suas promessas de campanha. Nós temos várias repercussões, isso significa que o nosso programa, que a cidade está parada para assistir aí o nosso início da série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Cabo Frio. Desde já eu agradeço a sua audiência, a sua participação, daqui a pouco a gente vai lendo, mas eu quero dizer que o segundo candidato, o candidato Jânio Mendes, do PDT, está aqui já pontualíssimo nos estúdios da Jovem TV, veio para falar francamente comigo e com você. E você pode enviar as suas perguntas. Não sei se vai dar tempo, mas eu prometo, se estiver fora da pauta, porque eu tenho uma pauta base de perguntas, que eu farei a sua pergunta. Manda pra gente no WhatsApp, porque nós estamos ao vivo, no 99866-9070. 99866-9070. Você entra ao vivo comigo, através do WhatsApp, pelas perguntas, e eu faço a pergunta para o segundo candidato, que já está aqui nos estúdios da Jovem TV, que é o candidato Jânio Mendes. Eu gostaria de falar, na verdade, sobre os nossos parceiros. Eu queria convidar você a conhecer aí o nosso melhor quiosque da cidade de Cabo Frio, o quiosque Cantinho da Tia Maria. O melhor em frutos do mar. Você já conhece a tradição de 42 anos. São muitas décadas prestando serviço aqui na nossa cidade. O melhor da gastronomia, o melhor em frutos do mar, você encontra no quiosque número 5, no Cantinho da Tia Maria. Você vai lá e a Beth, a Lúcia e toda aquela galera vai estar te atendendo com o melhor em petiscos, o tradicional bolinho de aipim, camarão, carne seca, carne moída. Como eu disse, são mais de 4 décadas atendendo a família cabofriense, aos turistas. E o legal é que a gente sempre vai no quiosque Cantinho da Tia Maria e nós encontramos famílias. É um ambiente extremamente familiar. Você pode curtir o seu happy hour, você pode participar, fazer sua festa de aniversário lá. É uma excelente opção, além de contar, claro, com aquela vista maravilhosa da orla da Praia do Forte. Quiosque número 5, o quiosque Cantinho da Tia Maria, o melhor em frutos do mar. Você confere lá na orla dos quiosques, no Cantinho da Tia Maria. Eu quero falar de um texto que eu escrevi essa semana falando sobre essa campanha que cresce muito nas mídias sociais, da campanha Não Reeleja Vereadores. Se você apoia, se você é a favor, se você é contra. E eu fiz uma coluna chamada Politicando, que eu já escrevo há muito tempo no meu blog, mas falando especialmente sobre isso. E eu quero compartilhar com você. Se você quiser ler melhor, com mais calma, e ler quantas vezes você quiser, você pode clicar no blog do Juarez Volotão, jvolotão.blogspot.com, e você acompanha esse texto que está lá. Mesmo com a campanha Não Reeleja, vereadores de Cabo Frio crescendo, não espere uma renovação total ou significativa. Eu analisei dessa forma. Precisamos ser coerentes e analisar os fatos sem o calor das emoções, ou ainda empolgados por este ou aquele movimento. Fato é que alguns vereadores têm a sua vaga garantida. E ali permanecerão por mais 4 anos. A família Correia, por exemplo, possui a máquina a seu favor. Engana-se quem acredita em toda essa crise ou falência municipal. Outros nomes que tiveram votações recordes no pleito de 2012 aparentemente também ganharão nessas eleições, mas com números bem menores do que os conquistados anteriormente. Por mais que a decepção e a vontade de mudança seja muito grande por boa parte do povo, existem aqueles que ainda insistem
em vender seus votos ou trocá-los por favores ou empregos temporários nessa época de política e ainda, quem sabe, uma promessa de portaria para o ano que vem. Infelizmente, o ciclo vicioso de um sistema de cabresto é muito difícil de ser rompido, ainda mais por quem, no fundo, não deseja romper. Cabe aí a avaliação e, principalmente, a conscientização nesse dia da independência do Brasil. Será que, de fato, nós estamos livres ou libertos desse sistema pútrido da política municipal e nacional? Cabe a você, eleitor, que é no dia da eleição, onde tem o poder do voto, o poder da decisão, em fazer a diferença. Eu continuo a coluna Politicando escrevendo sobre salva alguém nessa Câmara atual? Cabe a você, eleitor, avaliar se o vereador em quem você votou em 2012 desempenhou o seu papel de fiscalizador do Executivo e ainda se trouxe melhorias para a sua comunidade, para o bairro e para o seu município. Quando se fala em não reeleger os vereadores atuais, julga-se os 17 vereadores numa única campanha. Leve em consideração onde eles estavam quando o servidor penou e pena sem os seus salários. Pense se o seu vereador só apareceu agora para lhe pedir voto novamente, né? Nesses anos, o que o seu vereador fez pelo seu reduto eleitoral? Onde ele estava quando a cidade era afundada no caos e desequilíbrio financeiro? O poder da decisão está em suas mãos e a resposta para as perguntas acima também. Porém, decida e pense aí em fazer e votar no melhor. Eu termino a minha coluna Politicando falando sobre os nomes novos. Nomes novos, alguns nem tão novos, práticas velhas e alguns com passado, mas outros sem. Quando se fala em renovar, nós temos por alguns, eu temo, na verdade, por alguns mercenários que se aproveitam da boa-fé e da decepção de todo um povo que vem sofrendo nas mãos de um tirano e perseguidor. Agora, o que vemos é cada um se apresentando como a salvação para Cabo Frio. Tem postulantes a vereador que no pleito passado eram o governo doentes e hoje, com o barco naufragado, não são mais. Milagrosamente, cospem no prato que comeram ou ainda comem. Outros ainda possuem históricos sujos na cidade, você sabe, e mesmo assim juntam multidões por praticarem a velha política dos acordos, portarias e benesses, se apresentando como novos. Há ainda a classe dos que desejam aparecer, como subcelebridade de Sucupira, pois sabem que certamente não ganharão. E ainda existem alguns seres que são laranjas de outros, que como raposas, lançam um novo nome, até com uma imagenzinha leve, injetam dinheiro na campanha, porém pelo acordo com o diabo, serão donos do mandato e o farão o que quiserem na Câmara, cabendo ao laranja apenas ser um mero figurante do poder. É o típico ganha, mas não leva. Vemos de tudo aqui em Sucupira. Por fim, existem ainda nomes novos de verdade, porém com trabalhos antigos em prol de Cabo Frio, tal como fiscalização nos blogs, nas mídias sociais, denúncias no Ministério Público, trabalhos sociais nos bairros e comunidades carentes, ações sociais de verdade, projetos para o seu mandato de vereador. Neste sim está a nossa esperança. Nomes que se enquadrem nessas características que devem ser votados e conduzidos à Câmara para fazerem a diferença e cobrados pelo povo, pelo eleitor, para exercerem o real papel do vereador. Fiscalize, eleitor. Pesquise, analise este nome novo e veja se ele possui um passado de trabalho na cidade, independente das eleições ou de sua vontade de ser candidato. Quem faz ou fez pela cidade antes das eleições, certamente fará quando eleito, porque nós não podemos mais errar. O mesmo serve para vereador e prefeito. O único poder que o eleitor tem é agora, o poder da decisão, o poder do voto, o poder da mudança. Isso se você quiser uma cidade e uma Cabo Frio diferente, de verdade,
para um futuro que já se faz passado. Nós vamos para o comercial e eu volto já já com ele, Jânio Mendes, candidato a prefeito por Cabo Frio aqui pelo PDT, que já está nos estúdios da Jovem TV, para a gente, enfim, iniciar nossa série de rodadas de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Eu volto já já, você fica comigo. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Para você que deseja fazer um curso de cabeleireiro de verdade, eu te apresento o Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão. Nós trabalhamos com turmas com no máximo 8 alunos. Nós unimos a nossa grade, toda a parte teórica, aliado a muita prática. Nosso certificado é reconhecido. Além do mais, nós trabalhamos com marcas exclusivas de cosméticos, jornadas técnicas exclusivas para os nossos alunos e ainda o evento Cosmetic Hair Show, que vai para a 6ª edição nesse ano. Para você que é iniciante, quer ingressar na área da beleza, nós temos o curso de cabeleireiro completo. Ou se você já atua, já é cabeleireiro, já é assistente, você pode se especializar em colorimetria, corte, visagismo ou química e ainda na turma de Expert em Mechas, como vocês veem agora, o trabalho com a docente Aline Martins. Essa turma, Expert em Mechas, é uma turma onde se foca especificamente um curso prático em técnicas de papel, variando entre 8 técnicas de clareamento. Expert em Mechas é uma turma para cabeleireiros formados e que tenham passado pelo nosso sistema de colorimetria. Se você não conhece o nosso trabalho, você pode clicar nas mídias sociais, Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, ou ligar para cá, 2643-6259. 2643-6259. Nós ficamos aqui na rua Érico Coelho, número 45, Lagoa Shopping, segundo andar, loja 207. Instituto Profissional de Beleza Juarez Volotão, rumo aos 10 anos, formando e aperfeiçoando os melhores profissionais da área da beleza. Meu nome é Miguel, eu tô ligadinha na TV. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo, no posto Petrobras, mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil, no São Cristóvão. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocin. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética. Extração de siso. Aparelho ortodôntico metálico e transparente. Tratamento de canal. Próteses dentárias. Limpeza com aplicação de flúor. Implantes. Clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso.
Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. De volta com o programa Falando Francamente, nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, dia da Independência. Eu quero agradecer aqui as inúmeras mensagens. Eu não estou dando conta de estar respondendo a todos ainda, porque nós estamos ao vivo com o programa, mas muitas perguntas que eu já estou recebendo para o candidato a prefeito pelo PDT aqui em Cabo Frio, Jânio Mendes, estão dentro da pauta, outras não estão, mas eu vou incluí-las se der tempo, tá? Eu peço desculpas caso a gente não consiga fazer todas as perguntas, mas eu tentarei. Desde já, eu agradeço a sua audiência, a sua participação e todas as mensagens e repercussões quanto ao programa Falando Francamente. Eu quero falar de um novo parceiro, eu quero falar da Chumult Marcas, ele que está vestindo o Juarez Volotão, é o nosso amigo Rodrigo, que tem as melhores roupas multimarcas aqui em Cabo Frio. A Chumult tem aí um pouquinho mais de um ano, eu compro lá desde o início, né? Desde que ainda não era loja, eles estão agora ampliando isso. O Rodrigo faz todo um atendimento express, todo um atendimento na sua casa, ele vai até você, vai até a sua loja, com as melhores marcas, Armani, Calvin Klein, Osklen, tudo de melhor ele entrega, vende para você. Chumult Marcas, mais novo parceiro aqui do programa Falando Francamente. Você está vendo aí imagens, né? Fotos aí de algumas das roupas que ele vende, que a Chumult trabalha, comercializa. É uma loja de multimarcas, blusas, calças jeans, moda masculina e feminina e também calçados, sapatênis. E a novidade, que é a loja física. Eles estão trabalhando aí para o lançamento da loja física. Você pode entrar em contato com eles através do 99895-5755. 99895-5755. Chumult Marcas. Rodrigo, um abraço, que a nossa parceria seja de muito sucesso para todos nós. Vale a pena você conferir e assim que eles lançarem a loja física, nós estaremos lá. Recebo nessa segunda parte, né, do programa, a ordem sorteada em ata e em reunião aqui com os representantes dos partidos foi essa. Nós iniciaremos a entrevista às 18 horas e 50 minutos e eu recebo o candidato a prefeito por Cabo Frio, pelo partido PDT, Jânio Mendes. Ele está aqui, chegou, como eu já disse, um pouco antes, já estava nos bastidores. Jânio Mendes, ele é nascido em Cabo Frio, tem 51 anos, confere, né, Jânio? Confere. Advogado, pós-graduado em Direito Público e professor formado em Letras. Com 22 anos, foi eleito aí o presidente da Câmara dos Vereadores e foi considerado o mais jovem do país, na época, né? Foi 5 vezes eleito vereador aqui na cidade de Cabo Frio e está no seu segundo mandato de deputado estadual pelo PDT. Jânio Mendes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Juarez. É um prazer estar aqui com você, falando francamente contigo e com seus telespectadores. Boa noite, Cabo Frio. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar entrando aí nos lares e falando à família cabofriense nesse momento de decisão, de futuro. O slogan da sua campanha, Jânio, é Todos Juntos pela Mudança. E você vem se apresentando como o novo para a nossa cidade de Cabo Frio. Porém, no seu quadro de apoiadores e até alguns possíveis secretários, estão nomes, secretários, caso você ganhe, né, vença para um governo Jânio Mendes. Estão alguns nomes remanescentes do governo Alair Correia, ao qual você já disse em algumas entrevistas ter transformado aí a nossa cidade num caos. Eu começo te perguntando, Jânio Mendes, como ser o novo com tantos nomes velhos? Olha, Juarez, eu sou um único político em Cabo Frio
que ao longo desses 20 anos nunca tive nenhuma participação dos candidatos a prefeito, eu e o Cláudio Leitão, nenhuma participação nesse modelo de governo que está aí há 20 anos. Nele tem muitas pessoas que são movidas de boa intenção e que procuraram contribuir para a cidade. Eu não quero dizer que apenas do meu lado estão os bons. Tem gente boa em toda parte dessa cidade. Então, quando a gente propõe todos juntos pela mudança, nós estamos fazendo um chamamento às pessoas que estão nos vários lados políticos e ideológicos dessa cidade, imbuídas do ideal de uma cidade diferente, para que venham caminhar, para que venham marchar com a gente. Tá? E aqui quero deixar esse convite aberto a toda a cidade, a você, da comunicação, né, para que venha fazer parte desse movimento pela mudança. Agora, nós estamos diante de um quadro de 20 anos, onde o melhor da nossa riqueza foi desperdiçado. Eu tenho ao meu lado pessoas remanescentes que participaram do grupo do Alair, do grupo do Marquinhos, de vários grupos políticos da cidade, e que, por discordar da condução desses programas, né, decidiram buscar a mudança. Né? E todas as pessoas que desejarem fazer o mesmo serão bem-vindas. Cabo Frio não suporta mais um governo de ódio, um governo de briga e de falsas brigas, como sempre foi falsa. A briga entre o Alair e Marquinhos, né? Discutia na imprensa de dia e se encontravam à noite. Isso é público na cidade de Cabo Frio. É preciso que haja transparência nas ações. E quando eu trouxer alguém para marchar nesse processo de mudança, eu vou dizer publicamente, sem medo de esconder, quem está do meu lado. Porque eu não tenho vergonha de caminhar com ninguém nessa cidade. Cabo Frio sabe, Juarez, de onde eu venho. Antes de você aqui chegar, eu comecei a minha história política. E ela sempre foi construída com muita responsabilidade. Eu nunca bati em Marquinhos ou em Alair para negociar. Eu nunca fiz crítica para ir depois ao gabinete pedir favor. Eu nunca tive um cargo nesses 20 anos de governo, nem para mim, nem para meus parentes. Eu nunca tive uma incoerência na minha ação. Eu tenho uma história e coloco essa minha história a serviço da cidade. Portanto, quem quiser vir apoiar, pode. Agora, outra coisa, outra reparação à sua pergunta. Eu ainda não fiz referência à nomeação a nenhum secretário. Estranha você iniciar falando em possíveis secretários. A mídia que trabalha algumas especulações, já que alguns nomes dos seus apoiadores são secretários ou foram secretários, né? Nós precisamos sair do campo da especulação e cuidar com responsabilidade do futuro da cidade. Porque a gente não pode mais perder 4 anos. Já perdemos 20. Batendo nessa tecla dos 20 anos, Jânio, você tem batido muito nisso, se referindo aí a Alair e Marquinhos. Porém, lá em 2012, você foi candidato a prefeito de Cabo Frio com o apoio do até então prefeito Marquinhos Mendes. Naquela época, você não achava esse ciclo vicioso um caos para a cidade? Achava. Tanto achava, só para refrescar sua memória, o meu slogan era por uma Cabo Frio diferente. Quando eu tinha o apoio de Marquinhos e anunciava uma Cabo Frio diferente, era exatamente por discordar daquele modelo. Recebi o apoio de Marquinhos por uma condição da conjuntura política estadual. Eu era deputado estadual, o Marquinhos tinha o candidato a prefeito dele aqui, que era o Alfredo Gonçalves, e o PMDB estadual decidiu pelo apoio à minha candidatura. O Marquinhos, como devedor de uma amizade e de um respeito ao governador, então governador Sérgio Cabral, decidiu caminhar apoiando o governador Sérgio Cabral no apoio à minha candidatura. Ainda assim, naquele momento, naquele período da campanha, no ano da campanha, eu não tive nenhuma participação no governo do Marquinhos. Não indiquei um secretário, não indiquei um assessor, porque não queria ter nenhuma participação, nenhum vínculo com aquele modelo de governo.
Por isso, o nosso slogan, uma Cabo Frio diferente. Qual a principal diferença do candidato Jânio Mendes naquela campanha de 2012 para a campanha de hoje? Não existe diferença. O Jânio é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com as mesmas características, com o mesmo ideal, com as mesmas virtudes e, por que não dizer, com os mesmos defeitos, né? Eu penso que a cidade de Cabo Frio perdeu muito tempo, gastou muito dinheiro com farras, com fogos, com maquiagens e hoje nós vemos que o resultado desses 20 anos é esse caos que nós nos encontramos. A saúde hoje é pior do que há 20 anos atrás, a educação é pior do que há 20 anos atrás, a limpeza pública, a cidade é mais suja do que há 20 anos atrás, tem mais buracos do que há 20 anos atrás nas vias públicas, tem menos emprego do que há 20 anos atrás. Então, esse resultado precisa ser alterado. Então, o Jânio de hoje é o mesmo de ontem, da campanha passada, que questionava esse modelo e que anunciava um tempo de mudança. Perdemos a oportunidade de fazê-la há 4 anos atrás. Esse modelo de governo se aprofundou e hoje estamos vivenciando o caos. Então, o Jânio tem essa vontade, tem esse amor, tem esse compromisso, tem essa visão de cidade. Se quisermos uma cidade diferente, com mudanças profundas no modelo de governo, vamos eleger Jânio prefeito. Jânio, qual seria essa prioridade e quais seriam as primeiras mudanças profundas no modelo de governo que o Jânio Mendes imprimiria aí com as suas características e com a característica do seu grupo hoje acolhedor para a cidade de Cabo Frio? Olha, Juarez, a crise ela faz com que as prioridades elas se estabeleçam. Hoje a prioridade estabelecida pela crise é a regularização da vida do servidor municipal, com o pagamento dos salários em dia e o imediato pagamento dos salários atrasados. Uma composição com os sindicatos para que a gente possa, ao passo que pagamos o salário em dia, coloquemos também os atrasados que somam 3 parcelas do 13º salário, 1/3 de férias, hoje já 2 meses e de salários atrasados e em janeiro de 2007, mais um 13º de 2016. Então essa é a prioridade das prioridades, porque com isso a gente regulariza a vida do servidor municipal, a gente está falando aí de aproximadamente 10 mil famílias que dependem desse pagamento. Nós estamos falando de um comércio da cidade que deixou de receber uma injeção com esses valores da ordem de 120 milhões de reais, são uma folha de 13º, 2 folhas de pagamento, mais 1/3 de férias e 3 parcelas do 13º salário de 2015, 120 milhões de reais, que oxigenam a economia da cidade, que provocaram uma falência do comércio. A gente vê hoje a cidade com o seu comércio combalido em razão dessa falta da injeção desse recurso do pagamento do servidor na economia da cidade. Então, essa é a prioridade 01. Seguindo a prioridade 01, nós temos a prioridade 2, que é o restabelecimento da normalidade da educação, com a imediata reposição, ainda no ano de 2017, do conteúdo programático que deixou de ser aplicado no 3º e 4º bimestre de 2015 e todo o período programático de 2016. Uma defasagem que atinge de forma cruel os alunos das primeiras séries, que têm com isso o processo de alfabetização retardado, você tem uma defasagem, e os alunos das 2 séries finais, que estão aí se preparando para Enem, para vestibulares, que têm uma defasagem para prestar esses exames. Então, essas 2 pontas são
emergenciais, porque as demais nós teremos no seriado do ensino fundamental e do ensino médio o tempo de fazer a reposição. Mas a porta de entrada e a porta de saída, é preciso que em 2017 nós tenhamos uma estratégia para aplicar o conteúdo de 2017, do ano letivo de 2017, e repor conteúdo de 2015 e 2016, a fim de zerar essa defasagem. Na área da saúde, nós temos como prioridade reabrir os hospitais municipais, como o Hospital da Mulher, devolver a normalidade de seu funcionamento, o Hospital de Jardim Esperança, o Hospital de Tamoios, o Hospital da Criança, o HCE, reabrir imediatamente em janeiro a UPA, com a sua emergência, e manter a emergência do Hospital HCE para o paciente traumatizado, aquele que vem socorrido pelo bombeiros, pelo resgate, né, e que precisa de ter, infelizmente, eu costumo dizer, se eu fosse médico, tivesse sido vice-prefeito dessa cidade 8 anos e prefeito 8 anos, eu teria vergonha de vir na rua e pedir voto ao povo de Cabo Frio, ou pedir mais uma chance para cuidar da saúde, porque foi esse tempo todo e a gente vê aí, apenas 30% da população é atendida pelo PSF, pela Estratégia de Saúde da Família. Quando fizeram a UPA, fecharam a emergência do HCE, aí vem o outro, fecha a UPA e abre o HCE, confundindo aquilo que é emergência de trauma com a emergência daquele paciente que teve uma virose, que teve uma crise hipertensiva e que precisa de um atendimento emergencial lá no ambulatório da UPA. Então, essa confusão que foi feita em Cabo Frio, a gente precisa arrumar. Então, reabrir a UPA e manter a emergência do HCE aberta. Universalizar o atendimento pelo PSF, né? E restabelecer os nossos hospitais com pleno funcionamento. Eu acho que essas são 3 prioridades iniciais, aliadas, né, a uma 4ª prioridade, que aí a gente vai precisar fazer um enxugamento da cidade para poder garantir essa capacidade de investimento, que é a geração de emprego. Nesses 20 anos, a cidade de Cabo Frio, Juarez, passou o maior retrocesso da sua história. Nós perdemos a Álcalis e Perinas, que fecharam por contingências alheias à nossa vontade. Mas por contingências da nossa vontade, da omissão de nossos governos, nós perdemos a Prolagos, que foi para São Pedro da Aldeia, a Boibon, que está indo para São Pedro da Aldeia, a Coca-Cola, que foi para São Pedro da Aldeia, a Marbella, que foi para São Pedro da Aldeia, a Casa do Padeiro, que foi para São Pedro da Aldeia, a Superbem, que foi para São Pedro da Aldeia. Estamos prestes a perder a Itaipava e a Lago Smith, que já anunciaram que estão migrando para São Pedro da Aldeia. Com essas empresas, nós perdemos aproximadamente 3.000 postos de trabalho na cidade de Cabo Frio para empresas que saíram, mudaram o quintal, saíram daqui e foram para o vizinho. E os nossos prefeitos, nesses 20 anos, jamais dialogaram com o empresariado, com o setor produtivo dessa cidade, com aquele que emprega, para poder inverter essa lógica, essa curva. E não apenas atrair novas empresas para a cidade, mas garantir que aquelas que aqui estão fixadas, que contribuem com empregos, que contribuem com a arrecadação do ICMS da cidade, possam aqui manter a sua geração de emprego. Então, essa é uma das prioridades de nosso governo. Jânio Mendes, eu recebi aqui várias perguntas no sentido de como sanar e resolver, ou pelo menos tentar fazer aí essas prioridades com tantas perdas de empresas, com esse caos, com perda na arrecadação, ou seja, com uma cidade falida, como que você vai fazer tudo isso? Primeiro, eu quero dizer a você que mente quem diz que a cidade está falida. Mente o atual prefeito quando diz que a cidade está falida e mente o ex-prefeito quando fala da falência da cidade, que vai recuperar a cidade. Uma cidade que arrecada 800 milhões de reais por ano, como Cabo Frio vai arrecadar este ano, que tem 204 mil habitantes, que é a 8ª economia do Estado, per capita, que é a primeira economia da região. Essa cidade não pode ser uma cidade falida. Ela é uma cidade mal gerida. Ela é uma cidade mal administrada. Ela não teve um processo de gestão. Uma cidade que em 20 anos arrecadou 12 bilhões de reais
e não foi capaz de fazer com que esses recursos fizessem essa economia girar, gerasse uma economia de substituição com geração de emprego, a economia do petróleo. Quem assistiu passivamente a saída das empresas de Cabo Frio não tem condição moral de dizer que vai resolver o problema da cidade. Então eu não aceito esse discurso fácil de que a cidade está falida. Olhe Arraial do Cabo, olhe São Pedro da Aldeia, olhe Iguaba Grande, olhe Armação dos Búzios, olhe Casimiro de Abreu, olhe Macaé, olhe Rio das Ostras. Macaé e Rio das Ostras têm a mesma realidade de Cabo Frio, a dependência dos royalties do petróleo. Estão com pagamento em dia, anteciparam 50% do reajuste do 13º salário de 2016, já pagaram 2015, concederam reajuste salarial aos seus servidores. As cidades estão limpas, a saúde funcionando, a educação funcionando. Por que Cabo Frio só que está assim? As cidades que não têm royalties na região, São Pedro da Aldeia, aqui do lado, você passa, a cidade está limpa, pagamento dos funcionários em dia, saúde funcionando, educação funcionando. O mesmo acontece com Arraial do Cabo, com Iguaba Grande, com a Armação dos Búzios. Por que só Cabo Frio, que nuvem é essa, que só chove na cabeça do governante de Cabo Frio? Então, essa cidade não é uma cidade falida como nos querem fazer acreditar. Esta é mais uma verdade que eles querem nos impor. Uma cidade que é a 8ª economia do Estado, que arrecada 800 milhões de reais, que tem 390 quilômetros quadrados de área e 204 mil habitantes, não pode ser uma cidade falida. É uma cidade mal administrada. O modelo faliu, mas a cidade não. Jânio Mendes, então como você acha que vai encontrar, caso você vença as eleições de 2016 para prefeito aqui em Cabo Frio, as finanças de Cabo Frio? E um telespectador mandou a seguinte pergunta: se a cidade não está falida, onde está esse dinheiro? Eu não sei o nome desse telespectador, mas eu queria falar diretamente com ele, né? Seguramente está no patrimônio daqueles que nos governaram. Podem estar em paraísos fiscais. A cidade foi roubada por eles. Essa é a verdade. Nós vamos encontrar as finanças da cidade um caos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou dizendo que 2017 vai ser um ano de maravilhas. 2017 vai ser um ano difícil. Vai ser um ano para arrumar a casa. Nós vamos precisar... a bagunça não é apenas exterior. Não é apenas aquilo que se vê na rua. O que está nos bastidores da prefeitura é bem pior. A Prefeitura de Cabo Frio não tem controle da folha de pagamento. O prefeito não tem controle nenhum da cidade. O de antes não tinha e esse não tem. Pra você ter uma ideia, Juarez, a Prefeitura de Cabo Frio tem 5 mil cargos comissionados. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem 2.100 cargos comissionados. A cidade do Rio de Janeiro tem quase 10 milhões de habitantes. Tem 92 mil servidores efetivos e 2.100 cargos comissionados. A Prefeitura de Angra, que tem o mesmo tamanho que a Prefeitura de Cabo Frio, que tem o mesmo número de servidores efetivos que a Prefeitura de Cabo Frio, 5.800. A Prefeitura de Angra tem 500 cargos comissionados. A Prefeitura de Angra tem uma receita, uma população de 198 mil habitantes, um orçamento de R$1 bilhão, tem 500 cargos comissionados. A farra que eles fizeram em Cabo Frio é que levou esse caos. A Prefeitura de Cabo Frio desconta do contra-cheque do servidor efetivo a contribuição para o Ibascaf e nesses 20 anos não repassou. Gerou um rombo enorme no Ibascaf. Hoje o servidor estatutário da Prefeitura, ele recebe diretamente da folha de pagamento porque os prefeitos lesaram o fundo do Ibascaf. Da mesma maneira que lesaram o INSS. Nós temos aproximadamente 4 mil servidores contratados pelo regime da CLT. Eles descontam desses servidores e não repassam ao INSS essa contribuição. Quando esse servidor vai se aposentar, ele não existe para o INSS, porque não foi informada a RAIS, porque não foi feito o recolhimento da sua contribuição, que foi descontada. É apropriação indébita,
é a ação criminosa que eles praticaram nesses 20 anos. E isso impede a Prefeitura de Cabo Frio, por exemplo, de acessar as linhas de crédito para obtenção de empréstimo. Nos impediu, ao longo desses 20 anos, de atrair investimentos como PACs, Minha Casa Minha Vida, PAC de saneamento. Você nunca viu uma placa de uma obra dessa em Cabo Frio. Você vê em todas as cidades brasileiras. Sabe por quê? Porque eles desorganizaram a estrutura da Prefeitura de Cabo Frio. Prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa, é campeão de condenações do Tribunal de Contas do Estado. O ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, tem um multômetro de 5.800.000 reais, de 90 condenações por processos desorganizados, fraudulentos, na organização das finanças públicas do município. O prefeito Alain Corrêa tem uma condenação a devolver 98 milhões de reais pelo Tribunal de Contas do Estado e com ação de improbidade na Justiça, porque não inscreveu na dívida ativa os devedores de IPTU como deveria fazer. Então, todo esse caos administrativo, que é diagnosticado pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, em mais de 560 processos contra cada um dos ex-prefeitos, nós vamos ter que arrumar no ano de 2017. Então, 2017 vai ser um ano de ajustes para poder organizar a casa, preparar a máquina, fazer o feijão com arroz, para que em 2018 a Prefeitura de Cabo Frio volte a ter os investimentos necessários. Eu quero dizer o seguinte: não conte comigo para grandes obras, grandes investimentos já em 2017. Eu não faço essa promessa. Eu assumo o compromisso com essas 4 metas primeiras: colocar em dia o pagamento de servidores, organizar os serviços de saúde, organizar a questão da educação, priorizar, e jogar um foco nas empresas da cidade para evitar chamar os empresários, o setor produtivo da cidade, ver onde é que está tendo o problema, fazer a conciliação para evitar que os empresários continuem fugindo daqui para São Pedro da Aldeia. Alguns fogem pela alíquota diferenciada que São Pedro da Aldeia oferece. Ao invés de 5%, Cabo Frio cobra de ISS, São Pedro, em alguns casos, cobra 2%. Pela facilidade que São Pedro concede, como, por exemplo, uma isenção de 10 anos de IPTU. Outros, porque são acharcados em Cabo Frio. Em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro que você vai, em qualquer cidade, quando você fala em Cabo Frio, todo empresário diz que nesses 20 anos, para investir em Cabo Frio, tiveram que pagar pedágio. Pagar propina para ter licença para posto de gasolina, pagar propina para ter licença para fazer empreendimento, dar uma cobertura a um apartamento para poder aprovar um prédio, a construção de um prédio. Então, nós precisamos, essa realidade, a gente muda de imediato. Vai entrar um governo com honestidade, vai entrar um prefeito com moral, de mãos limpas, que vai pegar a legislação e em 5 dias conceder a licença para quem queira empreender na cidade. Nós vamos estabelecer regras claras. Olha, essas são as regras da cidade. Você, empresário, se enquadrou aqui, a licença está na sua mão em 5 dias. Não precisa pedir favor a ninguém. Se o seu processo, a sua obra, o seu projeto não estiver dentro das especificações, a licença vai depender do tempo de você se ajustar à legislação. Mas você não vai precisar mais pagar pedágio, pagar propina para obter licença em Cabo Frio ou ter que ir para São Pedro da Aldeia. Por exemplo, aqui a empresa Boibon foi embora para São Pedro da Aldeia porque pediu uma licença para ampliação de sua sede em Cabo Frio, lhe foi cobrado aí uma propina da ordem de R$500 mil. O prefeito de São Pedro da Aldeia deu a licença em 5 dias e o empresário foi lá, investiu R$40 milhões, está levando a sua empresa para lá, saindo daqui com 380 empregos, passando lá para 600 empregos. Isso é uma vergonha e isso é um retrato desses 20 anos de governo que a gente passou aqui em Cabo Frio. Só tinha licença quem pagava pedágio. Isso a gente faz com moralização, mudança imediata. Aí a gente resolve.
Nós estamos ao vivo com o programa Falando Francamente, comigo, Juarez Volotão, entrevistando o deputado estadual, candidato a prefeito pelo PDT, aqui em Cabo Frio, Jânio Mendes. O Lucas, Jânio, pergunta o seguinte: o seu vice comandou a Secretaria de Fazenda e a SECAF na época, eu acho, né? Ou seja, controlou grande parte do orçamento municipal. Ele é partícipe na quebradeira da cidade ou só foi omisso? Olha, o meu vice, ele é uma pessoa que contribuiu para a cidade de Cabo Frio como secretário, um agente político. E que quando saiu da prefeitura, ele disse que estava saindo por discordar dos rumos da cidade, né? O que ele discorda nos rumos da cidade, está claro aí o caos que a cidade ficou mergulhada. E eu, quando ele disse que discordava dos rumos que a cidade estava sendo conduzida, imediatamente eu disse, olha, se você discorda desse modelo, vem para cá e vamos caminhar juntos. Todos que discordarem desse modelo, que quiserem caminhar junto, pode vir. Agora, não é um secretário, é muito fácil colocar a culpa num secretário. Quem decide, Poder Executivo, quem decide é o prefeito. Essa história é igual a história do Maluf, né? Que dizia que o dinheiro que estava lá na conta não era dele, que podia pegar. Estava no CPF dele, no nome da empresa dele e em nome dele, né? Ou o outro que diz que nunca vê nada que acontece no governo. Essa é a grande crítica que a gente acabou de fazer aí ao ex-presidente Lula, né? Que não sabia do que acontecia no governo. O prefeito sabe, sim. Só acontece o que o prefeito quer. Tá? Então, no meu governo, não vai ter corrupção, não. No meu mandato, nunca teve corrupção. Eu tenho 26 anos de vida pública. Eu nunca respondi a um processo por corrupção. Um dia, quando nessa cidade alguém levantou dúvida, quando eu fui presidente da Câmara, eu peguei todos os processos da Câmara e entreguei àquele que tinha dúvidas e pedi que fosse a Justiça. A pessoa foi à Justiça. Eu fui ao Ministério Público, ao juiz, respondi todos os procedimentos, todos os requerimentos, e ao final, o juiz da 2ª Vara de Cabo Frio, Dr. Valnio Pacheco, me deu uma sentença dando-me um atestado de idoneidade moral e me colocando como um exemplo de gestor público a colocar todos os processos à disposição da Justiça e responder a todos os questionamentos. A mesma coisa eu serei como prefeito, que é isso que falta na cidade de Cabo Frio. A nossa falência é moral. O que a gente assiste na cidade de Cabo Frio, o que fazem com essa cidade, é um crime, é uma falta de amor, é uma falta de comprometimento, é uma ausência de valor. A mesma coisa que as pessoas fazem na sua vida pessoal e particular, bagunçada, fazem na administração pública. E, infelizmente, durante esse período, muita gente bateu palma e achou natural, achou normal. No nosso governo, não. No nosso governo, secretário tem que ir à Câmara, o Legislativo tem que exercer o seu papel de fiscalizador. Eu não quero vereador tomando conta de posto de saúde, quero vereador fiscalizando o posto de saúde. Eu não quero vereador com remédio em casa, lugar de remédio é no posto de saúde. O vereador tem que estar na Câmara fiscalizando o governo, convocando o secretário para responder sobre as mais variadas questões, convocando o prefeito. Porque nós precisamos de um tempo de transparência, de um tempo de honestidade aqui na cidade de Cabo Frio. E o prefeito tem que ser o primeiro a dar esse exemplo, tem que ser o primeiro a ter esse compromisso. Eu vou iniciar o governo com um governo enxuto, com um time de secretário técnico, mas ninguém é intocável. Quem pisar na bola, sai na primeira. Jânio Mendes. Cabo Frio não suporta mais essa violência. Márcio pergunta, qual destino você dará à Concercaf? Olha, primeiro nós vamos analisar, eu não vou meter minha mão em cumbuca. Né? A Concercaf anunciaram aí a extinção da Concercaf. Publicou-se um decreto de extinção da Concercaf, mas todo mês se manda dinheiro para a Concercaf. Desde que se anunciou a extinção da Concercaf, já repassou-se mais de 200 milhões para a Concercaf. Cabo Frio precisa de uma empresa de economia mista para dar agilidade ao processo de gestão que a Prefeitura não tem. Como o Rio de Janeiro tem, qualquer cidade mais de São Paulo tem, né? O próprio governo federal tem, as suas empresas de economia mista para acelerar o processo de gestão, para permitir
uma extensão dos braços do governo, uma resposta mais rápida à necessidade da população. Então, nós vamos ter a nossa empresa de economia mista. Se puder ser a Concercaf, vai ser muito melhor, porque ela já está criada. Agora, antes disso, ela vai ter que ser auditada. E cada um que praticou qualquer ato criminoso na gestão da Concercaf vai responder responsavelmente lá pelos seus atos. Eu respondo aquilo que for de 1º de janeiro em diante. Vou criar uma comissão jurídica, gestora, vou dar condição, sem revanchismo, aos meus antecessores para que tenham acesso aos processos, a informações e que respondam ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, pelos atos que praticaram. E, a partir de 1º de janeiro, é vida nova, sem olhar pelo retrovisor, porque Cabo Frio não pode perder tempo. Já perdemos 20 anos com esse modelo. Nós precisamos recuperar, nos próximos 4 anos, os 20 anos perdidos. Mais um telespectador manda uma pergunta, não se identificou, por isso eu não vou dizer o nome. Boa noite. Gostaria de saber o que Jânio fará sobre a segurança pública, sobre a Guarda Municipal. Olha, querido, nós temos desenvolvido aí um grande projeto de segurança pública, né? Com a contribuição do Coronel Rui França, que está coordenando o nosso plano de segurança pública. Ele prevê a valorização da Guarda Municipal. Nós temos acompanhado, eu já fui 2 vezes, viver a experiência de Volta Redonda, que é considerado hoje, a nível de Brasil, um referencial na área da segurança pública, com uma central de monitoramento que vigia toda a cidade e permite uma resposta rápida, com uma guarda municipal valorizada, prestigiada, armada, a Guarda Municipal de Volta Redonda, como a de Barra Mansa. A lei nacional hoje permite que a Guarda Municipal ela use arma. O plano do Tenente Coronel Rui França prevê progressivamente a adoção desse modelo, né? Que é o nosso plano de governo. Nós prevemos uma integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Vamos priorizar a Delegacia Legal de Tamoios, para permitir que tenhamos informação e resposta rápida e municiar o Sistema Nacional de Segurança Pública, que é o que permite o financiamento do governo federal para as ações com informações corretas, estatisticamente, daquilo que acontece na cidade de Cabo Frio, porque hoje nós temos Tamoios, uma cidade com 80 mil habitantes dentro da cidade, que está fora das estatísticas, porque as pessoas têm que andar 50 quilômetros para vir fazer uma ocorrência policial, não vem, principalmente no quesito violência doméstica, onde a mulher apanha do marido, não faz ocorrência, apanha de novo, não faz ocorrência e na 3ª vez ela morre. Né? Então a gente precisa ter essa proximidade. Então, valorização da Guarda Municipal, central de monitoramento, integração das polícias civil, militar com a Guarda Municipal e criação da Guarda Turística. Uma cidade turística como a cidade de Cabo Frio tem que ter um BPTUR para poder atender a população. Vamos fazer também, dentro desse processo de integração, com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal, de forma que tenhamos um plano municipal de segurança efetivo. E você não faz segurança com a realidade de hoje da cidade de Cabo Frio. A cidade escura, iluminação é quesito de segurança. A Prefeitura de Cabo Frio hoje arrecada a contribuição de iluminação pública de todos os cidadãos e não faz um plano de iluminação pública se apropriando do dinheiro do povo. Nós vamos investir na iluminação pública aquilo que for resultado da contribuição de iluminação pública, porque entendemos ser esse um elemento de segurança. Falando em turismo, Jânio Mendes, você ganhando aí as eleições de 2016, iniciando o seu governo em 2017, de cara assim, quais seriam seus projetos e ideias para essa área, turismo em Cabo Frio? Olha, Juarez, o primeiro é ter um técnico da área de turismo como secretário de turismo. Nesses 20 anos, foi o pipoqueiro, foi o padeiro, foi o peixeiro, foi o da imobiliária, menos um técnico de turismo foi secretário de turismo na cidade de Cabo Frio. Resultado? É esse caos que está aí, o turismo da cidade. Então, a primeira providência é um técnico da área. Nós temos hoje um programa de governo para a área de turismo bem extenso, que prevê, além da requalificação do nosso patrimônio natural,
como o nosso Parque de Dunas, nosso Parque do Mico-Leão, nossa APA Pau-Brasil, nosso Parque de Restingas, nosso Parque do Manguezal, enfim, a gente prevê a requalificação desses ambientes, de nosso patrimônio histórico, como o Forte, o Cáritas, o conjunto arquitetônico da Passagem, a Fonte do Itajuru, a Fazenda Campos Novos, o Morro da Guia, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, né? É a primeira fortificação do Brasil, está aqui, nosso Forte São Mateus, né? Com uma rica história de proteção do nosso litoral, a fim de evitar a invasão holandesa feita pelos nossos portugueses e franceses, né? O rico comércio de Pau-Brasil, o primeiro comércio internacional, a nossa Fazenda Campos Novos, que hospedou Charles Darwin, a Princesa Isabel, que está inscrita lá no livro A Origem das Espécies, que é o segundo livro mais lido do mundo, dentro do Caminho Darwin, a nossa fonte do Itajuru, a primeira fonte de água potável do estado do Rio de Janeiro, mandado construir pela família imperial para a sua visita à cidade, né? O nosso convento Nossa Senhora da Guia, que é a primeira escola oficial construída pelos jesuítas no Brasil. Então, toda essa riqueza é um produto turístico em qualquer lugar do mundo. Você vai no Nordeste, o cara te vende um pé de caju. Aqui a gente tem todo esse patrimônio e nunca foi vendido, nunca foi valorizado. Então, nós vamos valorizar esses patrimônios, cobrar para a visitação desses patrimônios, vamos ter a oportunidade de contar a história de cada um desses patrimônios, envolvendo a nossa juventude, a nossa garotada, as escolas municipais, né? Nós vamos colocar Cabo Frio nas feiras nacional e internacional de turismo, como a FIT, a ABAV, as feiras do interior de São Paulo, as feiras do sul do país, fazer workshops levando esse produto que nós temos, que é Cabo Frio, que tem esse conjunto de belezas naturais magnífico. Turismo é uma cadeira econômica que mais cresce no mundo, né? Nós temos países, Espanha, por exemplo, vive única e exclusivamente do turismo, é a força motriz da economia espanhola. Nós temos aqui na nossa região a cidade de Armação dos Búzios, que há 20 anos atrás era um distrito de Cabo Frio, hoje é o 5º destino nacional de turistas estrangeiros, né? Nós precisamos fazer o nosso equipamento, o nosso centro de convenções. Nesses 20 anos eles enganaram a gente, arrecadaram 12 bilhões de reais e não tiveram 30 milhões para fazer um centro de convenções. Então nós vamos priorizar a construção desse centro de convenções para atrair o turismo de negócio, que movimenta a economia na baixa temporada. Nós hoje precisamos requalificar e incentivar a nossa rede hoteleira, criando incentivos, reduzindo impostos para a rede hoteleira. Hoje nós recebemos 5 novos hotéis de redes que vieram dentro da estratégia de petróleo e não da estratégia de turismo, vieram para poder atender à necessidade da indústria petrolífera de Macaé para embarque e desembarque em Cabo Frio. Mas nós precisamos agregar isso como valor turístico à cidade de Cabo Frio, valorizar essa questão das casas de aluguel a fim de fazermos uma requalificação para mudarmos o patamar, né? Nós vamos fazer uma equipe técnica de arquiteto, engenheiro, que vai visitar cada casa, vamos oferecer o projeto. A gente quer, com a recuperação do petróleo, fazer um fundo para poder financiar a restauração dessas casas, transformando aquelas que puderem em pousadas, as que não puderem ser pousadas, transformar o tipo de hospedagem para grupos, a fim da gente requalificar esse modelo de ocupação na cidade. Então, podem ter certeza, pela primeira vez nós vamos ter uma política pública de turismo. Turismo vai ser uma secretaria econômica, uma secretaria forte, conduzida por um técnico. É uma falta de respeito o que esses dois governos fizeram com a cidade de Cabo Frio. Uma cidade que tem curso de turismo na Veiga de Almeida, na Estácio de Sá, ali no IFE, e nunca teve um técnico de turismo à frente da pasta. É um desrespeito aos técnicos, aos universitários, aos estudantes e à população dessa cidade que tem o turismo como atividade econômica. Então, preparem, porque vem aí turismo de verdade para Cabo Frio. É só votar Jânio 12. Programa Falando Francamente, iniciando aí nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Cabo Frio. Nós recebemos agora o candidato a prefeito pelo PDT, Jânio Mendes. Infelizmente passa muito rápido, nosso programa está acabando. Jânio,
dê o seu recado aí final para o telespectador e para o eleitor. Olha, Juarez, francamente, aqui falei, francamente é a minha rotina de vida. Quero agradecer a você essa oportunidade de contribuir com a conscientização do voto, dizer da importância. Eu tenho me esforçado muito para estar em todos os bairros, em todas as ruas. Tenho caminhado diariamente, de 8 da manhã às 11 da noite, fazendo comícios, fazendo reuniões, indo de porta a porta. Agradeço a você esse espaço, essa entrevista, a imprensa de Cabo Frio, que tem me permitido falar à população e esclarecer a respeito do voto. 4 anos passa muito rápido, mas é possível que nos próximos 4 anos nós possamos recuperar os 20 anos perdidos. Quero convidar a você, independente da sua ideologia, do seu partido, do grupo político que você pertenceu até hoje. Se você tem amor a Cabo Frio e deseja mudança, vem comigo. Vamos juntos pela mudança. Vamos fazer da cidade de Cabo Frio a cidade de nossos sonhos. 20 anos se passaram. Figurinha repetida só serve para trocar. Não cabe no mesmo álbum. Eles tiveram todo o tempo, tiveram todo o dinheiro. E o resultado é essa cidade caótica que nós estamos vivendo hoje. Me dê uma chance pela mudança. Eu tenho lutado ao longo desse período, denunciado as mazelas e pedido uma oportunidade de governar com amor, com carinho, com respeito e em paz a cidade de Cabo Frio. É para isso que eu peço o seu voto e quero, Juarez, já que você também manifesta as suas opiniões políticas, pedir uma reflexão sobre o seu voto e pedir o seu voto em favor da cidade. Quero contribuir para que amanhã você possa dizer: eu contribuí para a mudança de Cabo Frio. Você é importante para a cidade. Com toda certeza. Contar com você. Com toda certeza, tanto eu quanto o telespectador que assistiu essa entrevista já vai pensar e refletir melhor sobre os nomes e os candidatos a prefeito aqui da nossa cidade de Cabo Frio. Você pode assistir também as reprises do programa Falando Francamente em dias esporádicos aqui pela grade da Jovem TV, e amanhã nós já vamos disponibilizar no YouTube, onde você pode compartilhar, pode assistir quantas vezes você quiser. Eu quero pedir desculpas a muitas perguntas que foram enviadas, algumas já estavam dentro da pauta, foram feitas, o Jânio respondeu, outras ele respondeu sem ter sido feita a pergunta, no seu discurso ele já foi falando sobre projetos e ideias, mas infelizmente o tempo é curto, não dá tempo da gente fazer todas as perguntas que nos mandaram, mas eu fico surpreso pela quantidade de mensagens que nós recebemos pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu agradeço o seu carinho, eu agradeço a sua audiência e eu acredito, assim como o Jânio, eu acredito assim como todos os candidatos e assim como você, telespectador, numa Cabo Frio melhor, é só você parar num dia de feriado e já ouvir propostas e ideias, principalmente quando a gente está tão decepcionado, tão ferido com a política municipal e nacional, já é um caminho para a mudança. Eu desejo a você uma excelente noite, uma excelente semana e eu te encontro na próxima quarta-feira, no nosso segundo dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cabo Frio. Na semana que vem, eu recebo o candidato do PMDB, Marquinho Mendes, e o Carlão, do PHS. Não percam o programa Falando Francamente. Uma boa noite, pensem, reflitam e vamos fazer a diferença.